Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral, nós estamos na sexta-feira, a semana passando muito rápido. Já estamos na sexta-feira, hoje dia 14 de março de 2014. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que esta sexta-feira seja uma sexta-feira especial, com muitas palavras bonitas, né? Com muitas novidades. E que Deus esteja sempre à frente de todas as coisas, nos alertando, nos protegendo, isso é fundamental, né? E praticar a cortesia, a solidariedade. Nós não precisamos de datas específicas para colocarmos em prática o que a data representa, né? Isso é muito importante. Lembrando que no programa de hoje nós vamos sortear alguns kits de beleza da Renova Equipe. Quer participar? Não participou ainda? 3041-6777 ou pelo e-mail horageral@estoucomvocê.com.br, tá certo? E lógico, deixar o seu nome e o telefone. O sorteio vai acontecer no finalzinho do programa. Temos o site euestoucomvocê.com.br, temos o e-mail que eu volto a repetir, horageral@estoucomvocê.com.br, temos o telefone que é o 3041-6777 e, é claro, temos a sua participação. Afinal de contas, eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, muito rapidamente, eu fiquei assim meio preocupado, inclusive a minha produção está aguardando até hoje essa resposta. Durante a noite de quarta-feira, literalmente algumas ruas aqui do Boqueirão ficaram sem energia elétrica, tanto na Siqueira Campos, ali próximo do Hospital Guilherme Álvaro até a Bento de Abreu, com a Lobo Viana, no trecho que compreende Oswaldo Cruz e a Siqueira Campos, e um trecho também da Oswaldo Cruz aqui ao lado do Supercentro. Tudo apagado. Isso levou mais de uma hora, né? Teve que os agentes da CET ordenarem o trânsito no local. Interessante que não saiu nenhuma nota nos jornais, né? Nos jornais locais. A produção tentou ligar para a CPFL, que você sabe que a central agora não está aqui, acho que está em Sorocaba, em outra cidade do interior. Eles não sabiam informar e até o momento a produção do Hora Geral não teve uma resposta para dar aos nossos telespectadores. Eu fico pé da vida com essas operadoras que oferecem serviços que nunca estão a contento, mas é claro, a cobrança chega e a prestação de serviço é cada vez pior. Isso envolvendo planos de saúde, alguns, isso envolvendo as operadoras de telefonia celular, todas. Isso envolvendo as empresas de energia. Tudo isso por quê? Porque nós, de repente, não temos um planejamento ou uma responsabilidade dos órgãos que deveriam multar e fiscalizar o que eles estão fazendo de errado. Existem órgãos para isso? Existe. Em Santos você tem o SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. E nas outras cidades tem o PROCON, né? Para que você denuncie, para que o seu direito seja guardado. Só assim essas empresas começarão a tratar com mais seriedade a razão de ser delas, que somos nós, os contribuintes. Tá certo? Eu nem sei que eu falei se eu estou com você. Bom, se eu já falei, eu vou repetir. Eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, vamos conhecer as manchetes de hoje. Antes de conhecer as manchetes, segura um pouquinho aí. O nosso convidado de hoje é o Caio França, advogado Caio França, ele que foi vereador, foi também candidato a prefeito em São Vicente, teve mais de 80 mil votos. Vamos conversar com o Caio França, falar um pouco da nossa região e também da cidade de São Vicente, além da participação dos telespectadores no 3041-6777. Mas agora é a hora, vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira. O que será notícia, você fica sabendo primeiro aqui. Folha de São Paulo trazendo como destaque: STF livra petista de um dos crimes e encerra julgamento do mensalão. O ex-deputado João Paulo Cunha é absolvido de lavagem de dinheiro. Após mudança na composição da corte, penas de réus foram revistas. Lembrando que a Folha, é o destaque dela, revelou o caso em 2005. E com relação ao João Paulo Cunha especificamente, ele foi absolvido de uma das acusações e vai diminuir a sua pena, fazendo com que ele já fique no semiaberto. Agora, o que eu não quero polemizar com relação a esse assunto
porque nós temos um Supremo e que muitas vezes a gente não entende as decisões. Por quê? Porque são tão claros os relatos e muitas vezes as decisões, elas não estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu espero que esse exemplo que o Supremo está dando na punição desses envolvidos no mensalão sirva de exemplo para que novos escândalos não comecem, não surjam, não aconteçam para o bem do nosso país. O que a gente ouve muito nas ruas é: imagine se esse dinheiro fosse revertido em obras para o nosso país, né? É o que a gente sempre pensa e imagina. E que também a justiça, a meu ver, ela não consegue dar uma resposta que a população gostaria. Quanto que foi furtado? Quanto que teve de propina? Quanto que teve de corrupção? 1 milhão? Então tem que devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Nem sempre essa conta, essa recíproca é verdadeira, né? Só para informar. Temos aqui, inclusive, as fotos, né, dos mensaleiros e as suas condenações. O que dá para perceber muito nitidamente, eu não vou nem citar o nome deles, né? Aqui o que está em vermelho, lógico, é o tempo que eles foram... Pode deixar aqui a ilustração, só para que o telespectador pode... Está vendo ali esses gráficos, né? É muito fácil, né? Esses quadrinhos. A pena fixada em 2012 está em tom mais escuro, vermelho, e depois a pena após a análise dos recursos, né? Que está numa cor mais clara. Então, deu para você perceber nitidamente que em alguns casos houve mesmo uma redução, né? Aproximadamente de 1 a 3 anos, dependendo do mensaleiro. CAD aponta cartel de trens na área federal. Haddad vai aumentar vigilância na Cracolândia. Eu não entendo, viu? Certas coisas, eu não acho que é um policiamento que vai adiantar. Por exemplo, eu gosto de conversar com o meu telespectador. Você acha que a gente vai resolver o problema da escola construindo milhares de escolas? Você acha que a gente resolve o problema da segurança com um monte de viatura em tudo quanto é esquina? Você acha que a gente consegue resolver o problema da saúde construindo um monte de hospitais? Lógico que não, né? Tudo depende de uma política. Nesse caso, o que o prefeito Haddad de São Paulo quer é colocar mais policiamento para que os usuários de drogas, as pessoas que fumam crack, elas vão lá fumar uma pedra. Ih, tem polícia, joga a pedra fora, não vou fumar mais. É assim? Não é assim, né? O que deveria existir é uma política para recuperar, para cadastrar essas pessoas, dar um trabalho, dar acenar com uma possibilidade que eles possam ser inseridos na sociedade e se tornarem cidadãos respeitados, né? Muitas vezes o que faltam para essas pessoas é justamente uma oportunidade e não serem vigiados por policiais. Essa é a minha análise. Deixa eu ver outra parte aqui da Folha de São Paulo. Olha, estão vendo ali os malabaristas e os policiais? A gente fala: Douglas, o que está acontecendo? É algum evento? Na realidade, não foi um evento, né? Na realidade, vigiados por policiais, ativistas fazem malabarismo na Avenida Paulista em ato anticopa, com mais PMs que manifestantes. O protesto teve 5 detidos. Momentos de tensão, mas choques das últimas marchas não se repetiram. O que aconteceu? Manifestantes contra o gasto excessivo do governo com o evento da Copa pararam na Avenida Paulista e aproveitaram para fazer também alguns malabarismos vigiados pelo pelotão de choque da Polícia Militar e ainda bem nenhum confronto que manchasse essa manifestação de ontem na Avenida Paulista. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma notícia. Temos ali uma foto do saudoso Paulo Goulart, vítima de câncer. Paulo Goulart morre aos 81 anos em São Paulo. Se eu pudesse lembrar alguns dos atores que marcaram a história do cinema, da televisão e também do rádio, eu rapidamente lembraria de Paulo Gracindo, de Mário Lago, por exemplo, e colocaria também Paulo Goulart com a sua singeleza, com o seu profissionalismo, né? Incrível. O Paulo Goulart, ele emprestava a sua voz para vários comerciais que muitas vezes o público identificava pelo tom sereno, tranquilo, com uma voz pesada, que já era uma característica do Paulo Goulart, além das suas representações no teatro e na TV. É triste, porque quando a gente vê que pessoas como Paulo Goulart nos deixam, né? Nos deixa,
a gente não consegue ver essa reposição, ou seja, não existem artistas que estejam se formando no calibre de um Paulo Goulart, por exemplo, em todas as áreas. Hoje se preocupa mais se é bonitinho ou se é bonitinha. E o lado do talento, da profissão, né, da ética profissional, isso é colocado em segundo plano, por exemplo, né? Então, os nossos sentimentos à família pela perda do saudoso Paulo Goulart, que faleceu no dia de ontem, aos 81 anos. Vamos aqui ao Estadão, que traz como destaque na capa: mensalão acaba e João Paulo se livra de regime fechado. Está indo para o semiaberto, né? Elétricas terão socorro de 12 bilhões. Conta sobe em 2015. Por que sobe, Douglas? Porque é sempre a gente que paga a conta, né? O serviço é uma porcaria, mas é a gente que paga a conta. Isso tem que mudar. Eu não entendo. Existem as agências reguladoras para quê, hein? Para quê existem as agências reguladoras? Porque, pelo jeito, essas agências reguladoras não regulam porcaria nenhuma, né? Porque essas agências reguladoras, elas têm um caráter justamente de regular, de observar o mercado. Uma das agências reguladoras que eu julgo que tem resultado é a ANEEL, né? E isso daí também a gente tem que observar que ela precisa também ser provocada, né? Com o caso da telefonia, qualquer reclamação que você tenha, eles dão um prazo de 5 dias úteis e sempre você tem resposta. Às vezes as pessoas falam assim: eu não acredito. Você tentou? Você ligou? Não. Então pode ligar. Você vai ver que tem resultado, sim. Aqui a manifestação, que também é destaque na Folha de São Paulo com relação à Copa, e tanto a foto da Folha de Estadão mostra um grande número de policiais se comparado ao número de manifestantes. Vamos a outra parte do estado de São Paulo. Vamos lá. Está ali, Dilma troca 6 ministros em meio à rebelião da base. Os fotógrafos também, é lógico, sempre esperam um bom momento para fotografar. Nesse caso aí, a Dilma está com uma cara de preocupada. Ao lado dela está o presidente da Câmara, coçando a cabeça, como se diz, e agora, né? Ele que é do PMDB, o presidente da Câmara, e ao mesmo tempo o partido que está deixando a presidente Dilma um pouco preocupada ou sem sono. Não sei se ela já conversou com Lula para saber que medida ou quais as medidas serão tomadas para tentar acalmar um pouco essa onda de insatisfação que parte principalmente do PMDB. Estados Unidos sugerem novo mediador na Venezuela, a Polícia Federal investigará contratos da Petrobras. IBGE erra e eleva o número de cargos em São Paulo. Isso é preocupante, hein? Vamos aos jornais locais. Eu tenho o jornal A Tribuna como destaque. Ali, construção do túnel atrai 5 consórcios. Dersa confirma que a obra entre Santos e Guarujá seguirá o traçado apresentado à população durante a audiência pública. E essa audiência pública foi o que aconteceu na Arena Santos. O que eu vejo nessa manchete? Uma certa, não preocupação, mas um alerta. A manchete, muitas vezes, quando ela é colocada no jornal, dá a impressão que é isso e acabou. O próprio prefeito Paulo Alexandre já sinalizou, dizendo que é ele quem tem a caneta, é ele quem vai autorizar. Então, eu não sei se já houve essa reunião entre o prefeito Paulo Alexandre e o presidente da Dersa, para que essa manchete do Jornal Tribuna tenha justamente a sua legitimidade. Vai mesmo ser ali, ponto final. Eu tenho algumas imagens da ilustração, uma computação gráfica, como vai ser o túnel, e a produção do Hora Geral já vai colocar no ar. Olha lá, só para você ter uma ideia como vai ser o túnel submerso do Guarujá, né? Ou seja, esse túnel não tem como esconder a sua importância, né? Até para desafogar o trânsito, né, de veículos. O importante é que na reportagem, pode deixar a ilustração, né, o Laurence Casagrande, né, que é o diretor-presidente da Dersa, ele falou que o túnel prevê o tráfego de todos os tipos de veículos, como automóveis, caminhões pesados e veículos leves sobre trilhos, ou seja, o VLT. E também terá passarelas de pedestres e ciclistas. Laurence afirmou que o projeto em questão é o que causará menos impacto, isso é o que ele fala.
Com a construção do túnel, estima-se que 155 imóveis serão desapropriados do lado de Santos e 1.255 do lado de Guarujá. É bom, pode deixar as imagens, é bom deixar bem claro que esse túnel ele é fundamental. Mas também há quantos anos que a gente espera que esse túnel esteja pronto? Eu quero acreditar que esse túnel ele não tem só uma questão eleitoral, por estarmos num ano eleitoral. Eu espero que ele venha a, de fato, desafogar o trânsito, né, e melhorar o fluxo de veículos e, segundo a notícia da tribuna, lógico, também a questão dos veículos pesados, o VLT. É lógico, você já tem que fazer um túnel submerso pensando lá na frente. Não adianta você fazer um túnel e depois, não pode passar caminhões, vamos fazer outro túnel. Não, já que vai fazer uma obra, vamos fazer pelo menos ela de uma forma que vá dar fluidez ao trânsito. Olha lá, tá vendo os veículos pesados? Tá vendo, lá? Tá vendo os carros, né, à esquerda? Então, essa é a ideia desse túnel submerso ligando Santos ao Guarujá. Então, tudo isso vai ser, já está sendo discutido e, segundo a notícia que é destaque do Jornal Tribuna, a ciclovia, ó o pedestre do lado direito. Tudo isso está sendo discutido e é destaque do Jornal A Tribuna. Vamos, lógico, aguardar os desdobramentos e as audiências públicas aconteceram. É importante que a população tome ciência que esse é um projeto importantíssimo, mas tem que primeiro ouvir a população. Tudo bem, tudo certo, já é suficiente para a gente poder ilustrar e mostrar aqui no Hora Geral o túnel ligando Santos a Guarujá, túnel submerso. Vamos ver, tem mais manchetes aqui do Jornal Tribuna? Deixa eu ver aqui o destaque do Jornal Tribuna. Internet está em 40% dos domicílios, né? Deixa eu ver, Neymar, caso Neymar, juiz pede contrato ao Santos. Segundo o Santos, já foi entregue toda a documentação. Outra parte do Jornal Tribuna, muito rapidamente. Temos ali a Sala Princesa Isabel, onde por muitos anos aconteceram as sessões da Câmara, e acaba virando uma atração turística para os visitantes aqui na cidade de Santos. Paulo Goulart morre aos 81 anos em São Paulo. Deixa eu ver aqui, Dilma troca 6 ministros para conter rebeldes. Vamos ao Diário do Litoral. Supremo absolve João Paulo Cunha, ex-deputado se livrou do crime de lavagem de dinheiro e deve ficar no semiaberto. 6-4 foi o resultado. A cara do João Paulo, né? 11 ataques em Santos e Cubatão. Escola estadual vive pesadelo. 16 mil moradias até 2020. Essa é a declaração do Silvio Torres, é o secretário estadual de habitação. É uma bela de uma notícia. Eu quero ser otimista. O que me preocupa é só 2020. A gente discute o déficit habitacional há tantos anos, né? 2020 vai ser o quê, Carioca? Estamos daqui a 6 anos. É um prazo, a meu ver, bem curto, se não houver atraso, para atender esse grande número de 16 mil moradias. Quero ter a certeza que o Silvio Torres falou vai acontecer. Tem aqui meu amigo Raton, repórter do DL, relança livro em Guarujá, um belo de um livro, que é o Pescador de Notícias. Estive no lançamento, quando ele fez na Pinacoteca, um livro que você não tem vontade de parar, né? Um abraço ao amigo Carlos Raton. Tem mais jornais? Deixa eu ver aqui, tem mais jornais? Não, esses são os principais jornais. Vamos saber agora rapidamente como que está a movimentação, ou seja, o trânsito nesta manhã de sexta-feira. Mas antes, deixa eu dar um pulo até Itanhaém. Eu quero conversar com o Ivan dos Santos, que é o chefe de eventos culturais de Itanhaém. Eu quero falar sobre as atrações turísticas históricas de Itanhaém. Ivan, bom dia. Bom dia, Ivan. Opa, bom dia. Tudo bem, Ivan? Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ótimo. Ivan, nós estamos ao vivo no Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Eu queria que você falasse um pouco das atrações da cidade de Itanhaém, que muitas vezes a população desconhece. Você sabe o que é isso, né? É o celular, né? É o que a gente sempre critica aqui, é uma porcaria. Daqui a pouco a gente tenta conversar com o responsável dos eventos culturais da cidade de Itanhaém. Eu pediria para que a produção entrasse em contato com ele, ver se a gente consegue um telefone fixo. O fixo dá de 10-0 no celular, né? Que deveria ser o inverso. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a movimentação nesse momento das estradas, do trânsito, para a gente informar o telespectador? Pode ser agora? Então, vamos lá. Sistema anti-imigrantes com tráfego bom e operação 5x5. Visibilidade também é boa e, para variar, o trânsito lento na chegada ao Planalto.
Cônico Domênico Rangoni, Padre Manel da Nóbrega, o trânsito bom e visibilidade boa. Jarabalça, Santos e Guarujá, 6 embarcações. Vamos até Bertioga e Guarujá, 1 embarcação. São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, estão com 2, não, que 2, o que? 3, Douglas. Já é sexta-feira, começa a movimentação. E rodízio, você que vai para São Paulo, boa viagem. Placas finais 9 e 0 não podem circular no centro expandido de São Paulo, tá certo? E o tempo? E o tempo? Será que vai chover nessa sexta-feira? Vamos saber agora. Tempo bom com sol durante todo o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Um rápido intervalo comercial, já já eu retorno com Hora Geral e eu vou trazer aqui o Caio França, ele que é advogado. Você conhece o Caio França, né? Então ele vai conversar com a gente, vamos falar de política, vamos falar da região, vamos falar de eleição e ali, lógico, ele vai responder algumas perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já depois do intervalo com o Hora Geral.